Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. E o maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Nada, nada. Concedei convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Concedei convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Sem mais delongas, vamos estar chamando aqui agora o convidado, que já até mandou solicitação. O áudio tá bacana aí. Deixamos aí nos comentários que eu vou acompanhando pelo outro celular aqui. Tá dando pra ouvir bem? Aí. E aí, Matheus e Karen? Ei, saudade! Tudo bem? Na paz, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou usar a frase para mim do santo mais recente. Estamos nas mãos de Deus. Amém. É isso? É isso aí. Prontinho, hein, Matheus? Peraí. E família? Estão bem, graças a Deus. O bebê está com 8 meses. Tá enorme. E o Bento? Rápido, hein? Nossa! Ele tá lindo, Deus abençoe. E a menina? Para quando? Ah, qualquer hora é hora agora. Já estou no finalmente. Na hora que ela quiser agora. Só depende dela. Esqueci de colocar o horário. Pronto. Tá ok agora.
Ok, então. Estou aqui. Estou aqui no convívio dos eleitos. Amém. Então, só para dar uma introdução, né? Que a gente teve essa ideia de estar chamando convidados para estar apresentando os santos de devoção, o que levou, como conheceu este santo e como que está sendo no dia a dia, durante a vida, né? Que vai vendo esse toquinho mesmo de Deus, né? E aí, você já é o segundo convidado, o primeiro foi o Padre Sérgio, e foi até por questão de logística mesmo, né? Que a gente não sabe se a gente vai conseguir rever ele, porque ele agora está Sim, indo para o está indo para o mosteiro. mosteiro. E aí, você, segundo nessa série. Pode ficar à vontade. Bom, Temos aí 55 minutos. hoje eu estou um pouquinho assim meio desorientado, mas Tá? a gente tenta seguir. É. Antes de tudo, como você já cantou, eu acho que essa música chega como um bálsamo no coração de muitos que escutam agora e que vão escutar depois. É a única meta para nós, os cristãos, o convívio dos eleitos. E é algo muito bonito porque é a última resposta da oração eucarística, né? Depois de nós rezarmos pela igreja que está a caminho, uma peregrina, depois de rezarmos pela igreja que padece no purgatório, nós pedimos no final que com Maria, com José, com os apóstolos, mártires e todos os santos, nos conceda o convívio dos eleitos. E aí, às vezes, falar do convívio dos eleitos em algo muito distante, às vezes fica até, como é que eu posso dizer? Pode ser que deixe até de acreditar, depois de algum tempo. Mas quando nós trazemos o convívio dos eleitos para a materialidade, para o tempo, sabendo que esse mesmo convívio já começa a perpassar a igreja nas suas três dimensões, ela que caminha, ela que padece e ela que triunfa, nós vamos perceber que é possível para eu, para você, para todos nós. E aí acho que para nós iniciarmos, como você cantou, vou pegar um texto bíblico e aí nós rezamos logo com esse texto, pedindo que Deus nos dê a graça de mergulharmos nesse dia de hoje. Oremos. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Cumpre somente o que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer eu permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isso para eles é motivo de perdição, para vós outros, de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A santidade passa por três dimensões: vivência e pregação do Evangelho, verdade, não deixar-se intimidar pelos adversários e pelos motivos de perdição, e por último, por um combate. Seja a santidade ou até mesmo o caminho de quem decide viver retamente, mas que nem conhece a Cristo, ele vai passar combates durante a vida. E dizer que ele passará por combates, é preciso que nós lembremos de uma oração que foi dita no dia do nosso batismo. Antes do padre derramar água sobre a nossa cabeça, ele fez uma oração de exorcismo sobre nós, que é feito sobre todos os que vão ser batizados, seja criança ou adulto. E nessa oração dizia: lembrai-vos deste vosso servo, que muitas vezes deverá passar por muitas tentações e muitas provações neste mundo. E aí, para que nós continuemos nesse caminho de santidade, é preciso entender uma chavezinha que é chamada da confiança total nesse mesmo Deus, para que nós possamos entender o que é esse mistério de santidade.
Porque não é algo tão distante, mas também não é algo tão próximo. Não é algo impossível, mas não se constata facilmente todos os dias assim a olho nu. Por que que eu digo isso? Quando recebi ontem à noite a notícia do falecimento de Dom Henrique Soares, para nós aqui do Nordeste, principalmente que tivemos a graça de conviver mais de perto com o seu ministério episcopal, quando tudo o que Dom Henrique falava, tudo o que Dom Henrique fazia, o modo que ele se comportava, falava das coisas do céu. O dia que eu conheci Dom Henrique foi 13 de junho de 2012, há 8 anos atrás, no dia de Santo Antônio, inclusive o que eu vou falar aqui. Dom Henrique celebrou pela segunda vez na nossa diocese a solenidade de Santo Antônio. E naquele dia a diocese inteira estava mais de 24 paróquias, 16 cidades na praça. E algo que me encanta e que eu não esqueço até hoje foi como uma multidão de mais de 10 mil pessoas silenciava para ouvir a pregação daquele homem. E eu comentava naquele dia, era um júbilo para mim naquele dia poder conhecer ele, porque para mim, desde a minha vocação ainda jovenzinho, quando eu tive a graça de escutar um retiro que ele pregou para seminaristas em CD ainda, que me deram. E acho que assim, em torno de 11, 12 anos eu já escutava Dom Henrique. E até então lia coisas do Padre Henrique. Inclusive ele foi professor da maioria dos padres da minha diocese, quando estudavam em Maceió. Por que que eu digo isso? Porque quando aquele homem virou a esquina, vindo da casa do nosso bispo para entrar, aquela serenidade, a santidade já transparecia. Eu nunca senti coisa igual ao ver alguém daquele jeito, ao ver o Dom Henrique Soares dobrar aquela rua para se dirigir até o altar para celebrar a Santa Missa. E era o ponto mais alto da vida dele, como era o ponto também mais alto da vida de Santo Antônio de Pádua, né? E o modo como ele celebrava a missa, o tocar a Eucaristia, o pregar, o se paramentar, o homem transparecia e, como ele sempre gostava de dizer, minha gente, a missa é de Deus, a missa é mais do céu do que da terra, viu? E aí, quando nós alargamos esse olhar para entender, e em todos os gestos simples, às vezes algumas pessoas até taxam, mas era um bicho tradicional, isso e aquilo. Quem só via o externo, porque quem conhecia sabia que era um bispo que usava a batina de padre. Desde quando era padre, desde quando era monge. Era algo muito simples, era algo puro, saído do seu coração, não era nada forçado. As palavras não eram forçadas, ele não fazia nada para aparecer, mas, pelo contrário, para arrastar uma multidão para Cristo. E por que eu digo isso? Porque nas mídias, nas redes sociais que ele tanto pregou, ontem e hoje nós vimos um grande clamor se erguer aos céus. Hashtag Santo Súbito, Santo Já. Não sei se vocês viram isso. E, inclusive, o processo de canonização só se abre com 5 anos depois do falecimento, mas nós já vemos o povo pedir antecipação desse processo. E em poucas horas do seu sepultamento, nós conseguimos já ver aí, não sei de onde surgiu, mas quase 25 mil assinaturas. O que é que motivou desse tanto de gente no primeiro dia já assim perceber os gestos de santidade? Uma só coisa, o lema dele, estou nas mãos de Cristo. Quando nós entendermos que as nossas ações e a nossa vida ela está nas mãos de Cristo, nós vamos deixar de lado todas as picuinhas, as divisões, as desavenças, o poder, o carreirismo dentro da igreja. E como disse o padre Paulo Ricardo na homilia dele hoje, Dom Henrique deixa a Catedral de Palmares para assumir a Catedral do Céu. Né? E olha que bonito, o último dia, a última missa pública que ele celebrou foi no dia do martírio de São Pedro e São Paulo. A última mensagem dele foi no dia de Nossa Senhora do Carmo, a qual era muito devoto antes de ser entubado, né? Entrar num coma induzido. Ele diz, não, minha vida está nas mãos de Deus, eu sou dele. Podem fazer o melhor procedimento, tranquilamente. E 2 dias depois, no sábado, morrer. E nós sabemos que quem é devoto da Virgem do Carmo
no sábado mesmo, após a sua morte, é dado pela fé adentrar o reino dos céus, sair do purgatório. Eu acho que deve ter passado apenas poucas horas, poucos minutos no purgatório, só para visitar os filhos dele que estão por lá. Isso é que eu não estou fazendo demagogia nem exagero. Quem ouviu as pregações desse homem sabe muito bem. Ele podia apenas dizer um Deus abençoe e os poros dele revelavam o seu desejo de céu. Nós conhecemos na lata, né, na cara, quando alguém quer o céu. Não tem para onde fugir. Verdade. Né? Nós nos convencemos. Sim. Né? Não é aqui, não é aqui. Não dá nem para fingir tanto tempo. Não. Porque se alguém tá realmente só a capa, ele Uma mesmo hora se vai cair. contradiz. Ele não, ele vivia mesmo aquilo que ele pregava. Né? Nossa, ele era sensacional mesmo. Né? E ele dizia assim, a última frase, né, para o irmão: estou alquebrado no corpo, mas vivíssimo no meu espírito. Amém. E o pai dele, já de idade, fez um vídeo depois do enterro dizendo: estou muito feliz. Henrique viveu muito bem. Henrique se deu todo a Cristo. E aí, olha que eu não tinha parado para pensar isso. O dia que eu conheci ele foi dia de Santo Antônio. E nós combinamos antes disso de falarmos aqui sobre Santo Antônio. Não foi o meu primeiro santo de devoção. Primeiro foi São Francisco. Depois eu migrei para Teresinha. Mas todos eles têm um espacinho no meu oratório. E hoje eu estou mais assim com Santo Antônio. Inclusive o nome do meu sobrinho é Antônio. Né? Quando não sabíamos ainda se era menino ou menina, nós assistindo o filme de Santo Antônio, coloquei a mão assim na barriga da mãe e dizia: é Antônio. Saltou assim de alegria no ventre da mãe, então é menino, é Antônio. Então, para dizer o quê? Às vezes aqui Deus tem os seus links que nós nem entendemos, né? No dia de Santo Antônio tive a graça de conhecer Dom Henrique. E aquela homilia, aquela missa não vão sair nunca da mente, porque realmente foi a missa. Eu saí lá, você passava assim uma semana, parece que não tinha saído ainda daquela missa, de tão anestesiado que você estava. Vocês já devem ter feito uma experiência dessa em uma missa. Né? Na missa, que é de Cristo. Viu? Viu? Nós vamos alcançar a eternidade. E aí Santo Antônio entrou assim mais forte o ano passado, mas olha como é interessante. Eu ia à trezena de Santo Antônio desde criança todos os dias, mesmo antes da minha primeira comunhão, porque tem uma capela na minha cidade. O padroeiro da minha diocese é Santo Antônio. É incrível isso. Nossa. O padroeiro da diocese é Santo Antônio. Inclusive é o padroeiro do estado de Pernambuco também. Ah, é assim, não sabia. É, padroeiro do estado de Pernambuco. E além de ser o santo, que até hoje nenhum chegou ao grau dele, porque em 2000 anos de história, somente Santo Antônio teve a graça de ser canonizado direto, sem beatificação, e também 11 meses após a sua morte. Quando ia celebrar um ano do seu falecimento, já se cantava os louvores em honra de Santo Antônio. E não apenas um ano de falecimento de Antônio. Ele foi canonizado no dia 30, salvo engano, 30 de maio, quando foi 13 de junho, né, 14 dias depois, já era a solenidade do grande confessor e doutor da igreja. Nós só temos na igreja acho que 33 ou 34 doutores, 4 são mulheres, 30 homens, e Antônio está no meio desse rol. O título de doutor como se fosse uma graduação que não fez, né? Alcançou pelos seus escritos e pela mística o grau de doutorado, ao ponto de que qualquer pessoa que ao visitar os seus escritos entram diretamente em conexão com os mistérios eternos. E isso, Antônio tem este título, Teresinha tem este título, né? E tantos outros que não vem ao caso citarmos. É, menina, parece que eu tenho um negócio chamei pro lado desses doutores. Mas eu vou dizer o que o padre disse um dia: minha leitura é pouca para ser doutor, então. E aí, qual é essa proximidade entre
Santo Antônio e Dom Henrique, a pregação. Henrique conquistou o mundo pela pregação, não é por outra coisa. Não é porque se vestia bonitinho, viu? Não é porque o padre é bonitinho, arrumadinho. Não é isso. É porque ele está dando Jesus. E Antônio dava Jesus ao povo. E aí, Santo Antônio entrou numa fase difícil para mim, tanto ali na fase de término, de tratamento de um período depressivo, onde até para estudar se tornou difícil para alcançar as notas, e Antônio me ajudou, assim, espiritualmente falando, a suportar e também conseguir as notas necessárias para passar na faculdade. Então, isso eu não posso negar, da graça de Antônio. Inclusive, uma nota que eu muito precisava em um dos evangelhos saiu no dia de Santo Antônio, no dia Nossa, 13 de junho. não é coincidência, né? Não, não. Santo Antônio foi um presente que Deus me deu, não posso negar isso. E aí depois eu não conhecia muita história, celebrava desde criança, vivia, ia para a novena, mas tem algo que Antônio tem muito a ensinar à igreja e fica presente hoje. Deixa que esse ano, agora no período da pandemia, eu tive a graça de ganhar os sermões de Santo Antônio. Foi o primeiro presente que eu ganhei logo quando eu cheguei em casa. Uma amiga minha me deu esses sermões de Santo Antônio e ao ler, ao constatar nos sermões de Santo Antônio, realmente você diz, não tinha quem não se encantasse pela pregação deste homem. Esse ano, 800 anos da sua vocação franciscana, que foi em 1220, quando faleceram missionários franciscanos em Marrocos, mártires. O corpo desses mártires iria peregrinar por algumas cidades. Uma delas é a cidade de Lisboa, onde Santo Antônio nasceu, em Portugal. E ao ver os corpos desses santos passar, ele diz, eu quero ser como eles, eu quero ir em missão, e eu acho que minha vocação não é ficar presa no convento. Ele era agustiniano, né? Via fechado em um convento. Não que isso não seja uma vocação digna e justa, sim, mas ele sentiu um chamado a algo maior e decide ir ao encontro de São Francisco. Quando chega ao encontro de São Francisco procurava um padre que pudesse celebrar a missa. Antônio não tinha se apresentado, mas chegam para Francisco e dizem, aí há um padre que veio à sua procura. E Francisco logo imediatamente chama, conversam longamente, tem um encontro muito fraterno. Antônio deixa tudo, segue a ordem franciscana, na pobreza do seguimento de Cristo, e passa ali a celebrar os sacramentos. E Antônio é conhecido como Boca de Ouro, porque quando ele abria a boca para falar, ninguém ficava de pé. Nós sabemos que na igreja, quem conhece as igrejas antigas, principalmente em Minas, que tem aqueles púlpitos, né, onde se pregava no espaço mais alto, que era como um ambão e uma coluna mais alta para ecoar, as igrejas não cabiam para ouvir a pregação de Antônio. Depois não se podia pregar em outro lugar, até que deram a concessão de ser na praça, ou de várias pregações. Mesmo assim, Xi não deu certo, teve que ir para um descampado, procurar um campo, porque ultrapassava mais de 30.000 pessoas para ouvir a pregação de Antônio. E eram pessoas que acorriam de todos os lugares para ir ao encontro desse homem. O que era que ele tinha? Apenas falava as coisas de Deus, viu? Só. Não tinha dinheiro, não era bonito. Só. E aqui não é dizer que eu tenho que ser como Antônio, que você tem que ser como Antônio. Não. Cada um de nós temos que ser quem nós somos, porque, como diz Santa Catarina de Sena, se nós formos aquilo que Deus quer que sejamos, nós vamos colocar fogo no mundo, no nosso espaço. Mesmo que vocês atinjam 50, 100 numa crisma, ou um bispo que atinja 50, 100 mil pessoas em um mundo, não importa. Se eu der conta de santificar de levar o testemunho de Cristo para eu estarei cumprindo a missão de Cristo. Porque é como o evangelho, acho que de domingo passado, a uns é 30, 60, outros 100 por um. Não importa. Não importa. O que importa é que rendamos esses frutos. E Santo Antônio era conhecido também por milagres em vida. São inumeráveis milagres. Um deles, mais conhecido, é que quando ele se destinou a uma cidade para pregar, não queriam ouvir a sua pregação, ele vai para a beira do mar.
ele vai para a beira do mar e é bonito, se eu acho. Hã? Página 113, deixa eu ver que é bonito. Tem o texto Livro que dessa. é muito bonito. Tem o texto Só dessa detalhe. pregação. Tem o texto dessa pregação. Ah, e é muito bonito porque pensavam que não ia fazer efeito na hora, mas aqui, ele, Antônio, e outra coisa muito interessante antes disso, aqui tem um sinal dizendo que em um Pentecostes Santo Antônio foi chamado a pregar. E nesse Pentecostes ele pregou na língua dele e todos os que estavam ali ouviam como se fosse na sua. E até disseram, realmente aconteceu aqui a maravilha de um novo Pentecostes através desse vaso de eleição, Antônio de Pádua. E aí, ao pregar para os peixes, não estou achando aqui o texto, mas é muito bonitinho. Ah, achei. Olha como é a pregação para os peixes. Meus irmãos peixes, vós estáis muito obrigados, conforme podeis, a render graças ao nosso Criador, que vos deu tão nobre elemento para a vossa habitação, porque, segundo o vosso gosto, vocês têm águas doces e salgadas para escolha. Ele vos proporcionou muitos abrigos para escapardes das tempestades. Preparou-vos ainda um elemento claro e transparente e uma nutrição de que viveis. Deus, nosso Criador liberal e bom, quando vos fez nascer, mandou que vocês crescessem e se multiplicassem, e deu-vos a sua bênção já desde a criação. Quando veio o dilúvio universal, morrendo todos os animais, Deus vos resguardou de todos os danos. Depois deu-vos barbatanas para vocês se transportarem para onde vocês quereis. A uns de vocês foi concedido por mandado de Deus guardar até mesmo o profeta Jonas, após 3 dias ser lançado na terra, são e salvo. Fostes vós que deste também o censo para nosso Senhor Jesus Cristo em qualidade de pobre, onde ele não tinha a quem pagá-lo para se alimentar. Por um mistério singular, Jesus se serviu desse alimento como Rei eterno, antes e depois da ressurreição. Por todas essas coisas, nesse momento, vocês estão extremamente obrigados a louvar e bendizer a Deus, que tantos e tais benefícios o liberalizou mais do que a outras criaturas. A estas palavras, juntou-se e começaram os peixes a abrir a boca, inclinar a cabeça, e a este sinal todos reverenciavam a Deus e realmente diziam: Bendito seja o Deus eterno, porque os peixes das águas honram mais a Deus do que esses hereges. Que delicado. Por isso que ele era o martelo dos hereges, né? Martelo de Zero. E aqui conta, depois que todos viram esse fato, ele começou a expor a fé católica e pregou de modo tão elevado que todos ali se converteram e voltaram à fé, consolados, alegres e fortalecidos. Amém, nossa. Um dos testemunhos. Outro é que em uma pregação, uma mãe, eles banhavam, era costume banhar num caldeirão, né, a criança, enquanto a água ia esquentando ali mesmo, de modo gradativo. A mãe louca, quando soube que Santo Antônio chegou para pregar nas praças, né, corre e esquece o filho dentro do caldeirão aceso. Quando ela volta aqui ver, aconteceu nada, a criança estava brincando e a água fervendo. Nada. Conta-se que até coisas que as pessoas esqueciam no caminho, ou alguma coisa que deixavam para trás, só o fato de ir para a pregação de Antônio, Deus cuidava de um modo mais liberalizado dessas pessoas. E tem muitos outros fatos. Um outro foi que um grande rei perdeu o anel de família, de herança no mar. Mas todos os anos eles convidavam, não sei se por festa de São Francisco, uma coisa assim, convidavam os frades capuchinhos para almoçarem na casa dele. E os frades ajudavam no preparo do alimento. Ao partir um dos peixes, o que era que estava dentro deles? O anel. Não, não. Essa eu nunca tinha ouvido. O anel. Outra vez foi no fato de um veneno, né? Queriam matar Santo Antônio envenenado. Coloca uma sopa com veneno para ele e para os frades. Antônio percebe, faz uma oração, abençoa a sopa e todos tomam, ninguém morre. Esse eu já tinha ouvido. Outra é de um rico
queriam que ele fosse fazer as exéquias desse rico, ele até vai. Mas aí, no final, ele dá a cartada dele. Como diz o Evangelho, onde está teu coração, aí está o teu tesouro. Abra o cofre e lá estará o coração do rico, que não foi capaz de se desprender e ir para Deus. Né? São muitas. Outra, ele pediu uma carona uma vez numa carroça, e aí o que ia dirigir na carroça disse: eu estou levando um defunto aqui dentro. Tudo bem, não era defunto, era o filho dele vivo, ele só não queria dar carona pro frade. Quando vai acordar o filho, tá morto. Nossa. No... Aí ele volta: frade, frade, me perdoa. E Santo Antônio, ele não está morto, apenas dorme. Levanta-te. Por isso que ele tem o nome de taumaturgo, né? E ressuscitador dos mortos. Foram muitos que Santo Antônio ressuscitou depois que morriam. Muitos, muitos, muitos mesmo. Assim, são inumeráveis os fatos, os milagres narrados de Santo Antônio. E o maior deles é a pregação. O maior milagre de Santo Antônio é a pregação. Por meio da pregação, ele conseguiu conquistar muitos corações. E quando ele morre no caminho para Pádua, em um convento de irmãs. Contas foi mais de 5 dias para poder sepultar, porque o povo fechou em cima, né? Quando ele morreu, tentaram esconder, mas crianças viram e saíram gritando por toda Pádua: morreu o santo, e os sinos das igrejas de Pádua tocaram sozinhos. Nossa. Se alguém daí da sua cidade estiver escutando, vai estranhar demais. Toda hora a gente solta um nu aqui. Eu aprendi isso daí também, mas como eu não estou escutando mais há 4 meses, sem usar isso também. Mas não tem como não se espantar. É algo tão assim que a gente. Sim, não, e eram a gente coisas. nem deve se acostumar mesmo a ouvir essas coisas. Mas Não foi com todos os santos, não foi. Até no encerramento da narrativa da biografia, alguns bispos dizem: parece que Deus quis acumular de uma vez só, um só, para mostrar que o céu existe. Porque tem coisas que não aconteceram com outros. Né? Somente 2 santos têm o título de terror dos demônios na sua ladainha. Depois de São José, somente Santo Antônio. E cogitam colocar para João Paulo II, né? Por verem proezas acontecerem em exorcismos a invocar o nome de João Paulo II. Então, assim, são títulos não para dizer que no céu tem um grau maior para uns e outros, não. Mas Deus quis acumular essa época, principalmente nessa época medieval de grandes problemas que a igreja enfrentou, principalmente de perca de fé, de apego a poderes, de junção ao Estado, e se esquecendo do essencial do Evangelho. Né? O poder foi capaz de ofuscar o coração de muitos naquela época. Mas Antônio entra nisso para dizer o quê? O verdadeiro poder se encontra no Evangelho. O verdadeiro poder se encontra pela pregação. Não é à toa que até hoje a sua língua se encontra incorrupta, depois de 800 anos. Né? É a língua que sempre proclamou as maravilhas, a ditosa língua do grande patriarca de Lisboa e de Pádua, do grande santo. E para dizer para nós que a nossa boca foi feita para confessar o Senhor, para confessar aquilo que nós iniciamos cantando hoje: concedei-nos o convívio dos eleitos. Mateus, eu estou vendo sua fotinha de Santo Antônio aí atrás, nem tinha prestado atenção. A minha não dá para arrancar. Essa é da Biblioteca Católica? É, essa mesmo. Você já leu? Ainda não, tá guardado. Pois tudo, Mateus, pronto. tem Então um monte você... de livro no saquinho ainda, Thomas. Mateus, Mas pois tudo isso, Não sei tudo isso que eu falei daqui é daqui. Olha lá, viu? É do livro que você tem. Eu vou ler. Ele tá na sequência. É porque Ele foi o primeiro da... plastiquinho para não entrar traça. Não, esse daqui eu ganhei do ano passado, mas eu vim ler só esse ano. Então, era meta para esse ano mesmo. Fazia a trezena de Santo Antônio esse ano lendo. E é um livro tão gostoso que eu li acho que em uma semana, de tão bom, você começa, você não quer parar. Ah, faço ideia. Esse é muito bom. Todos da Esse... biblioteca eu tive essa experiência.
De Você verdade. tem todos? Eu não tenho todos, não. Não, todos Todos não. que ele tem. Todos que eu tenho. Eu perdi uns 4 boxes. Mas eu tô desde o início, desde São Francisco, Eu, foi o per... primeiro box. eu não tenho, não. Perdi. Acho que eu só tenho uns 10 de 30. Não tem... E alguns. E eu me arrependi porque não comprei São Pio. Nossa, eu tenho, Você tinha comprei. cancelado e voltou Eu correndo. tinha cancelado porque estava vindo repetido. Eu já tinha de outras editoras. Aí eu peguei e falei, não vou gastar dinheiro, porque vai vir algum na frente que eu não tenho. E aí veio o perfil. E aí o fato milagroso é porque outro fato milagroso também, o Vaticano manda 3 comitivas para investigar a vida de Antônio. Todas as comitivas voltavam todas convertidas, até os advogados do diabo voltavam convertidos para Roma. E chegam até a dizer, ninguém nunca viu coisa igual, canoniza logo esse homem direto. Porque se ele não estiver no céu, é muito interessante. Nossa. E aí a devoção dele inicia-se logo no, como é que se diz? 5 dias depois do seu sepultamento, o povo já começou a correr no túmulo dele. E aí tem um responso que nós muito cantamos, né? Se milagre desejais, recorreis a Santo Antônio, que é essa oração mais conhecida, ela foi escrita por São Boaventura. Nós celebramos inclusive esses dias, Uhum. cardeal, doutor da igreja, né? E ele é. E aí, quando tem aquela parte lá de menção às coisas perdidas, né? Bens perdidos faz achar, é uma menção àquele anel lá do, de um rei que foi perdido e achado no alto mar. Né? Até o mar furioso volta, cede diante da intercessão de Antônio. Então, fatos são muitos. Eu esqueci alguns testemunhos, porque são muitos para a gente decorar, né? Mas o fato, para mim, o maior milagre de Antônio é a pregação. E o maior milagre ainda é 800 anos depois esse homem continuar vivo na memória de muitos. Porque se não for o mais, salvo engano, ele é o mais venerado no Brasil. Só na minha cidade, na nossa paróquia, tem 6 capelas dedicadas a Santo Antônio. Nossa. 6, porque a nossa paróquia ela é muito grande, são 56 comunidades, 6 são de Santo Antônio. Nossa, Então, que a gente. Com 3 é difícil, pensa. 3 é difícil são, andar junto. são em torno de 50, 70 aqui, o ritmo paroquial. Nossa. 50, 70 para um padre. Então, essa foi uma das primeiras motivações também aqui, a palavra do Dom Henrique. Ele foi um pastor nesse meio, nessa realidade paroquial, nessa realidade diocesana difícil, de Gente, grande. mas 50 para um padre. Fica Tem um lugares. ano sem ter uma Não, missa. um mês. Fica um mês. Uma vez ao mês tem. Olha, isso aí a gente reclama, tá vendo? Uma vez ao mês. A Tem gente lugares não que até 2 acata aquilo que meses. Deus dá a gente. Sim. Tem lugares até 2 meses sem missa. Eu fui celebrar a palavra numa comunidade que está há 4 meses fechado, né? Agora Nossa Senhora do Carmo. Nosso padre pegou o Covid. Então, esses dias tem sido um pouquinho difícil na paróquia. Mas vamos aí, vamos com o que tem. Mas para nós entendermos o que? Esse mistério, eu nem sei que horas, Mateus. Já acabando. Falta 20 minutos. Tá, você pode. Mas para nós entendermos assim, que esse mistério da santificação, ela. Vem, Mateus, pode vir. Levar o Mateuzinho para ajudar. Ó, Mateus, o Mateus Santana tá mandando você. Mas para nós percebermos o quê? Que a santidade ela pode às vezes ofuscar o nosso olhar, mas ela é feita de pequenos detalhes. Não são coisas grandes. Os santos tinham também seus momentos furiosos, de ira, de raiva, de pecados, né? Santo Antônio não era imaculado. Santo Antônio não era sem pecado, mas era um homem, como diz aqui no livro Escada do Paraíso, de São João Clímaco, que você tem também, e antes de começar essa... Tem, né? E antes de começar essa live, eu vi aqui, é o nosso corpo que nos coloca em posição de combate ao encontro de Cristo. Nós precisamos fazer uma reconciliação para sermos realmente unos com o nosso corpo e com o nosso espírito a serviço de Cristo.
E aí é muito interessante quando São João Clímaco diz isso no século VI, né? E creio que Santo Antônio viveu muito bem isso que outro santo diz. É preciso que nós possamos restringir este nosso amigo, não julgá-lo a partir de exemplos. Eis que antes eu o restringir, ele se solta. Antes de eu o condenar, eu preciso me reconciliar com ele. Isso é São João Clímaco falando em relação ao seu corpo. Antes de punir, eu preciso me inclinar para ele e ter piedade dele. Como é que eu posso odiar se minha própria natureza me induz a amá-lo? Como é que eu posso dele fugir se estou sujeito para sempre a ele? Como dele eu posso escapar se com ele compartilharei a minha ressurreição? Como devo torná-lo imortal se recebi uma natureza mortal? Que argumentos eu usarei contra o meu corpo se todos os argumentos da natureza o favorecem? É o que os santos fizeram. Usaram o seu corpo para favorecer a pregação. Escada do paraíso. Usaram o seu. Esse é o 15º degrau. Finalzinho do 15º degrau. São 33 degraus, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Dom Henrique usou o seu corpo para isso. O seu corpo em movimento, de paróquia em paróquia, comunidade em comunidade, ordenando, abençoando, santificando, celebrando, confessando. Ele colocou o seu corpo a serviço de outros corpos para que os corpos daquele que escutavam, que o viam, pudessem realmente contemplar a transparência do céu. Somente para isso. Ah, mas eu não consigo. Calma. E aí acho que enquanto tem esse tempo, alguém pode lançar aí alguma pergunta. Se quiserem, lancem algumas perguntas nesse finalzinho. Dá tempo para nós usarmos para isso. Alguma dúvida a respeito dessa santidade, não sei. Algo que de experiência, algo que queiram perguntar, Mateus, Karen. Sei, porque às vezes entra aquelas perguntas, mas é impossível, como é que eu faço diante disso? Como é que eu ajo diante disso? Então, às vezes é preciso uma... Eu deixo esse espaço para perguntas. Tranquilo. Gente, pode mandar aí. Se quiser, tem a caixinha que tem uma interrogação. Não sei se vocês estão vendo. Ou se tá aparecendo só pra mim. Porque aqui no seu não tá dando. Não. No seu aparece? Ou Não. pode mandar no comentário mesmo, sem problema. Acho que o comentário é mais prático, a gente já vê aqui. Chegou agora, depois você pega lá e vai ficar salvo. Eu também Vai vou ficar baixar salvo aqui em GTV. eu vou baixar e vou lançar no YouTube. Tá. Eu falei, Matheus, fazer esse esqueminha pra colocar no canal que a gente tá verdade. Pode. É no Engraber, uma coisa assim, acho, não sei se é assim que chama. Engraber. Eu não sei falar inglês, não. Como diz no céu, acho que Nosso Senhor fala nordestinês, então a gente aprende daqui mesmo. Viu? Viu? Como dizia Dom Henrique, de cabo a rabo, viu? Nosso Senhor. Isso mesmo. Mas, voltando ao assunto, enquanto o pessoal não manda aí, que você falou que basta um, né? E é isso que a gente fala direto, né, Matheus? Eu falo com os meninos, tanto com os catequistas, olha para você ver, na última crisma, você estava aqui conosco, você viu, foram 133 crismandos. Nós tivemos 6 pessoas que ficaram conosco. 6 de 133. Eu me crismei com 350, acho que ficou uns 2. Não. Que aqui só tinha crisma de 5 em 5 anos, né? Imagina bispo andar tudo. E aí na minha cidade foram 3 missas de crisma nessa qualidade de gente. Eu me crismei na última missa de crisma que teve. 5 de setembro de 2010. No... Mas acho que ficou eu e outro seminarista. Sempre que às vezes a gente fica pensando, será que tá valendo a pena o esforço, né? Aí eu até falo com os meninos, falo assim, gente, aqui em casa é uma correria, porque é filho, é casa para arrumar, é marido, e eu tenho que dar conta de tudo e subir para a igreja. É para rezar, deixa para despertar. Não, mas vale a pena sim, porque os frutos nós só vamos reconhecer depois. Exato.
Só Exatamente. E é isso que a depois. gente fala direto com os meninos. Pra não Sementes ficaram ficar. plantadas, o que importa é isso, né? Exatamente. Ninguém mandou Alguém tem alguma. pergunta aí, gente. Tem não, tá todo mundo com vergonha hoje. Aproveita do Thomas. Cada um dá Estamos manso pra aqui. ele. Vocês estão muito bonzinhos com ele, uai. Uai. Tô ficando velho, ó, o cabelo já tá caindo. Então, nossa missão é semear isso mesmo. Verdade. Essas assinaturas que você falou podem reduzir o tempo de canonização? O que é que aconteceu? O Código de Direito Canônico espera 5 anos do falecimento para que a diocese possa solicitar o processo de abertura. Uhum. Aconteceu isso com João. O que é que está sendo pedido nessas assinaturas, né? Que, que não esperem os 5 anos, mas que antecipem a espera da morte. Só isso. Só quem pode fazer isso é o Papa. Se não, é esperar os 5 anos para o processo ordinário, né? Envia o processo, devolvem a autorização para que seja servo de Deus e inicia o processo. Depois eleva a venerável quando reconhecer as virtudes heróicas da pessoa. A partir dos milagres, beatifica, né? Uhum. Do primeiro milagre comprovado, depois canoniza e se torna santo. Mas o primeiro processo que é interessante, que dessa vez não está partindo da igreja clero, está partindo da igreja povo. Isso que eu tenho ciência só aconteceu 2 vezes na igreja. Na morte de João Paulo II, que o povo Uhum. gritava na praça, santo já, e nessa de hoje pelas redes sociais. Eu nunca tinha visto isso. Enquanto estava acontecendo a missa, era só subia isso, só subia isso. É incrível isso. Porque até alguns dizem, é algo precipitado, não precisava isso tudo, mas não tem quem silencie a voz do povo. O povo reconhece como. Então, Uhum. eu reconheço como. Não vou negar, eu reconheço. Eu até disse, mesmo sem ser santa, amanhã mesmo eu vou providenciar uma foto e colocar no meu oratório. É meu e eu reconheço. Então, como tantos, né? E depende, meio que depende um pouco da gente também, né? A gente Essa questão do tempo de cristão, canonização alcançar os depende usuários. da gente, depende da gente. Exatamente. Oração, divulgação, É. auxílio, porque é um grande trabalho, envolve muita gente. Mas é tão bonito ver isso, acho que é reconfortante, né, para a família, para as pessoas verem o quanto esse homem bradou para os 4 cantos do Brasil. Nossa meta é Cristo. Viemos de Cristo. A essência é Cristo. Somente Cristo. Ele não disse mais nada. Não era um homem que ficava em defesa de muita coisa. E as defesas que ele fazia era muito em silêncio. O irmão dele contou hoje que na década de 80, ele ainda é padre em Maceió, se passaram quase 8 meses de uma grande crise, no qual o povo ficou sem receber, fome e tudo. E à frente estava o padre Henrique. Não era um militante de causas sociais, mas na hora que precisava ele estava lá como igreja. Porque nós não podemos fazer do extraordinário o nosso ordinário. A Uhum. igreja, não é que não, a igreja não deve ser avessa a nada que seja tocante aos seus filhos, seja fome, seja prisão, o que for. Mas é interessante ver o que esse homem fazia na extraordinariedade tocou o coração de muitos. A gente não encontrava essa multidão todos os dias nas missas dele online, mas essa multidão escutava depois e um ia passando para o outro. Hoje eu recebi mensagens de gratidão, pessoas dizendo obrigado por ter me apresentado ele. Eu de nada. Também alguém me apresentou um dia também. E é, E o que esse homem só fez foi fazer com que a gente, como o irmão dele disse hoje na missa, que amássemos Cristo e a igreja. E nada mais. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Se a gente acha que algo é bom, que possa trazer, acrescentar para alguém, a gente tem que divulgar mesmo. Esses tempos para trás, a rotina aqui em casa é assim: a gente acorda, reza o texto do pessoal da Crisma e corre para ver o sorrindo para a vida da Canção Nova. Aí teve um dia que eu estava bem assistindo e uma amiga me mandou mensagem. Eu fui e mandei para ela. Mandei foto e falei: assiste, que esse programa é muito bom. E ela começou a acompanhar e a família dela toda acompanha o programa agora.
Aí teve um dia que ela Sim. até durante o programa me mandou mensagem: obrigada por me apresentar esse programa maravilhoso, porque e a gente tem é egoísmo nosso, a gente saber que algo vai levar Cristo para as pessoas de uma forma tão delicada como é o programa e ficar só para mim. Não, eu quero que todo mundo tenha a sensação que eu tenho quando eu estou participando. O E nu, o nu funciona aprendermos aqui direto. aprendermos a deixar um pouco de nós e levar um pouco os outros, né? Se é um mês, se é Exatamente. 2 meses, se é 3. Né? E tantas almas santas nós já reconhecemos, nossos avós, bisavós, pessoas que nos circundaram, né? Tios. Nossa, minha avó foi uma mesmo. Conheci brevemente, Eu poucos falo, eu dias. falo mesmo, minha avó foi direitinho pro céu. Nossa, foi mesmo. Pé Não da tem intercessão. dúvida. Pé da intercessão. Oh, menina, eu não tô pedindo. Tu não me arremeda, vice. Mas tem Mas que é ter. assim, as pessoas passam tantas coisas breves, mas a gente leva com a gente, né? A gente Uhum, passa por muitos lugares ao longo da vida. Deixa e leva tá. também. Verdade. Você deixou um pouquinho, levou um pouquinho. Levou um pouquinho de nu aí. É, Eu deixei minha história de uma alma com você. deixou uma cadeia comigo. Eu sei, acho que é que você usa, né? É, Precisamos Mas, deixar um pouco de nós, isso mesmo, e levar. verdade, Porque quando nós olhamos para essas coisas, o que é que nos remetem? Ao céu. Nada verdade. mais que isso. Porque pela materialidade do papel vai se acabar. Mas o que está contido é bem muito mais que tudo isso. Vamos rezar? É verdade. vamos. Tem alguém mandou alguma coisa, pergunta? Ah, tem pergunta? Tem não. Deixa eu ver aqui. Acho que foi só comentários mesmo. É só comentário. Ah, só comentário. Isso Eu não mesmo, enxergo Mateus. ali aí. Aí a gente tem que acompanhar pelo outro. Isso mesmo, Mateus, dedilha para nós. Oi? Vamos, dedilha para nós no seu violão. Sim. Dedilha sua música Convívio dos Eleitos. E a você que ficou conosco durante esse tempo, voltemos naquilo que Paulo a Filipenses solicitava de todos nós, para que nós possamos entrar realmente nesse mistério que abarca muito mais do que o nosso conhecer. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse cair da tarde, nesse momento, em que os nossos corações choram, os nossos corações muitas vezes estão dilacerados, mas toca-nos com o mistério do céu, Jesus. Toca-nos com as coisas eternas. Faz-nos reconhecer o verdadeiro convívio dos eleitos. Dai-nos essa graça daquilo que nós tantas vezes respondemos na Santa Missa. Dai-nos a graça desse convívio dos eleitos, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia. Dai-nos a graça de um dia nos associarmos à bem-aventurada Virgem Maria, a São José, aos santos. Concedei-nos convívio. Filho dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. E nós encerramos essa live com as mesmas palavras que São Boaventura colocou para nós. Antônio agora triunfa, ó meu Deus. Ele canta o cântico de alegria em vosso paraíso onde entrou. Ó luz eterna, inundando de vossos raios, fazei que ele vos assemelhe e ficais sendo a sua felicidade e sua vida.
Céus azulados, terra fecunda, imensos oceanos, dizeis todas as criaturas que se agitam em vossos espaços, bendigam o Senhor que, multiplicando os milagres de Antônio, aumenta no espírito dos fiéis a esperança da vida futura. Ó meu coração, bendize o Senhor que deu Antônio à sua igreja, que deu Henrique. Pede a tuba os seus másculos assentos. Chama em teu socorro o tamboril e a harpa, o saltério e os símbolos, mistura numa mesma harmonia os instrumentos de corda e os de sopro para melhor traduzir tal mística e exultação. Que Santo Antônio rogue por nós nessa noite. Que se Dom Henrique também já estiver no céu, rogue também por nós. Que ele nos dê essa graça de um dia estarmos juntos a eles na eternidade feliz. A eternidade que nós esperamos, o convívio dos eleitos que nós esperamos. Gente, forte abraço para vocês. Muito obrigada, obrigado. viu, Tom? Estamos aqui, qualquer hora. Não só hoje não, depois para frente. Com Vai dando tudo certeza, certo. queremos fazer E mais. agora a internet tá segurando a onda. Né, minha? Santo Antônio achou ela que estava perdida. Agora dá pra fazer sim, com certeza. Ela aprendeu a andar, sabe? Ela tá caindo demais. É. Isso mesmo. Ela chegou à maturidade da fé. Muito obrigada, viu, obrigado. Tom? Deus abençoe você. Abraço, Karen Mateus. Amém. Com Deus, viu? Até breve. Até. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado a todos.